Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Velho Sábio. Esse canal ele tem como intuito de trazer luz, sabedoria, expansão de consciência e desenvolvimento pessoal para todos aqueles que buscam isso de alguma maneira, uma elevação espiritual. Eu vou trazer aqui sempre informações, conhecimentos, até de um certo modo de forma prática para vocês. Eu vou começar uma série de vídeos falando de alguns arquétipos. Sim, tá, mas aí vocês vão me perguntar, o que são arquétipos, Alex? O arquétipo nada mais é do que um modelo primordial de algo que o universo ele é feito a partir de arquétipos. É como se fosse um modelo, uma imagem, um modelo de comportamento, um modelo de pensamento, um modelo de conduta, digamos assim. E os arquétipos são fundamentais para a gente, de alguma maneira, expandir a consciência, nos tornarmos pessoas melhores. A gente utilizar o poder desses arquétipos para a nossa espiritualidade, para a nossa expansão de consciência, uma melhora gradativa nas nossas condições de vida, para a gente, de alguma maneira, almejar algo maior. E os arquétipos têm uma forte influência nisso. E hoje nós vamos falar até do arquétipo que é o regente desse canal, é o meu arquétipo regente. Eu vou explicar para vocês um pouco do arquétipo do sábio. Então, se você já gostou desse tema, tem muito interesse em expansão de consciência, em autodesenvolvimento e espiritualidade num contexto geral, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá? E comentem, que é muito importante para a continuidade aqui desse trabalho, que ele é feito de coração para passar para vocês mais conhecimento nesse mundo conturbado que a gente vive, tá certo? Vamos falar um pouquinho do arquétipo do sábio. O arquétipo do sábio é o número 9, tanto que esse ano, interessante, né? Esse ano nós somos regidos pelo número 9. E o 9 é aquele número da eterna busca. Sempre, na verdade, o 9 na numerologia, ele também fala muito de um ápice que a gente chegou, a busca alcançada, a reflexão, aquela questão mais solitária sobre o que foi feito, o que a gente alcançou, a reflexão sobre os resultados, sobre aquilo que a gente, de alguma maneira, conseguiu alcançar. E isso é o número 9. E o arquétipo do sábio, ele é o número 9. No tarô, ele é o número 9, é o eremita. E o que é o arquétipo do sábio? Vou falar aqui para vocês, esse vídeo ele é de uma forma não resumida, mas vou passar o contexto, os pontos principais, vou passar para vocês o que é o arquétipo do sábio, virtudes, sombras, como ativar e características que são importantes para o seu conhecimento. Autoconhecimento, podemos dizer melhor, não é verdade? O arquétipo do sábio ele simboliza a sabedoria, a solitude. Sim, até eu resolvi gravar aqui onde eu moro tem uma reserva ecológica e aqui nada melhor do que gravar um vídeo sobre o arquétipo do sábio, sobre solitude, aqui isolado ao meio da natureza, porque é na natureza que a gente se conecta com a nossa verdadeira essência. O arquétipo do sábio ele fala muito, simboliza a solitude, simboliza o silêncio. Aqui no caso eu acompanhado da natureza. O arquétipo do sábio ele tem sempre a busca como a sua maior virtude, mas também o seu instrumento para sempre se mergulhar para si e procurar se entender. O sábio tem uma frase muito interessante, eu não vou me lembrar de quem cunhou essa frase, mas ela é assim: enquanto o mestre crê, o sábio busca. O sábio ele sempre utiliza da sua própria sabedoria, tá? E aquela sabedoria que não é encontrada nos livros, é a sabedoria da prática, da vivência. Por isso que o sábio ele vê na vida uma grande escola. E é tudo aquilo que ele aprendeu, está aprendendo e ainda vai aprender, ele utiliza isso como instrumento do seu autoconhecimento. O sábio, ele sempre é aquele que busca na prática e na ressignificação sempre estar um passo à frente, sempre melhorar, e com isso também, e como ele coleciona conhecimentos, ele é um ávido colecionador de conhecimentos, ele coloca tudo isso em prática, geralmente, porque o sábio, ele sempre, por isso que a gente fala de sabedoria, porque o que é a sabedoria? É a nossa coleção de conhecimentos que com o tempo a gente os coloca em prática para a gente sempre melhorar, a gente sempre subir um degrau, subir, se elevar um estágio na nossa vida. Por isso que a escola, a vida é a escola do sábio. Ele está sempre aprendendo, está sempre ressignificando, ele sempre busca um porquê, um propósito em tudo. Então por isso que o sábio é geralmente aquele ávido, ele é
curioso, ele está sempre buscando entender o porquê das coisas, tá? Então, hoje em dia, assim, tudo acontece, tudo tem um significado, tudo tem um porquê, porque isso faz com que a gente consiga evoluir na vida. E o sábio, ele utiliza a vida como escola, como eu falei anteriormente. Tá? E o sábio está sempre mergulhando, ele está sempre... Por isso que eu falo da questão da solitude. Por quê? Porque o sábio mergulha dentro de si. Ele busca as respostas em si. Ele olha o cenário externo aqui, tá? Num escopo geral, mas sempre ele sabe que dentro de si já tem todo o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento milenar, nós todos já temos esse conhecimento. O sábio pode-se dizer que é um arquétipo que a gente tem uma facilidade de acessar o nosso caixa, nossos registros acásticos, que nós já temos todo o conhecimento, basta a gente aprender o caminho para acessar. Porque o sábio, ele, por mais que ele queira aprender, ele é ávido por conhecer, ele sabe que no externo ele vai conseguir absorver muita coisa, mas ele sempre vai caminhar com as próprias pernas em busca dessa sabedoria suprema. Por isso que o sábio, o número 9, ele está sempre nessa eterna busca. Ele vê também o autoconhecimento para ele é uma constante, pois são nas experiências que o sábio encontra tudo aquilo que ele precisa. E não é só isso também. O sábio também ele utiliza, de alguma forma, todo esse conhecimento não só em prol de si, mas em prol dos outros que sempre buscam nele, nesse arquétipo, tá? Percorrer essa trilha do conhecimento. E falar nisso, falar em percorrer uma trilha, até aproveitando aqui o mato, a floresta, esse momento de solitude que tem tudo a ver com o arquétipo do sábio, o processo de individuação, como o próprio Jung cunhou isso, é algo constante na vida desse arquétipo, de quem utiliza esse arquétipo para, de alguma maneira, buscar algo maior do que si. O sábio, e assim, é outra coisa, tá? Falando em processo de individuação, que nada mais é do que o seu ego e o seu self se encontrarem após um longo período. Geralmente a individuação acontece na segunda metade da nossa vida, dos 50, 40, 50 anos em diante. É como se a gente utilizasse esse processo para se reencontrar aquilo que lá no nosso começo de vida, na nossa juventude, de alguma maneira se perdeu por causa do ego, porque o ego precisa colher experiências. E depois desse tempo todo é como se agora sim, ego, tu te alimentou das tuas experiências, do teu conhecimento, agora é a parte da gente voltar a equilibrar, ser quem verdadeiramente a gente é. E é nesse processo de individuação, nessa introspecção, que o arquétipo do sábio funciona para a gente. Tá? Outra coisa, tudo acontece na vida, tudo ele acontece na nossa vida agora você é algo redundante, mas de forma de formar esse nosso caráter, essa glória de saber que estando sozinhos, a gente de alguma maneira não está sozinho. A gente de alguma maneira se amando, a gente ama os outros. Então o arquétipo do sábio é muito importante nessas questões, porque a gente sempre encontra, o sábio ele encontra no silêncio a lucidez necessária para desenvolver novas ideias, novos projetos, pegando tudo aquilo que ele já viveu e vai utilizar isso sempre em prol de si mesmo. Por isso que o sábio é um eterno buscador. Vamos falar um pouquinho agora de algumas virtudes, tá? O sábio, ele sempre é aquela pessoa que se destaca, o arquétipo, quando a pessoa está vivendo esse arquétipo, ele sempre se destaca na multidão. É uma pessoa que irradia luz, porque a sabedoria, a luz, o amor, aquela pessoa que naturalmente consegue ativar esse arquétipo e transmite isso para as outras pessoas, porque ele já é essa própria luz, essa própria sabedoria. Tá? Até porque a gente está sempre nesse processo de individuação buscando a nossa identidade. E quando a gente de alguma maneira encontra os caminhos, a gente consegue guiar outras pessoas nesse mesmo processo. Por isso que a gente nunca, mas nunca deve subestimar o poder da sabedoria, o poder do arquétipo do sábio. Quero falar para vocês um pouquinho das virtudes desse arquétipo, mas enquanto isso, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, aperta no sininho, comentem, deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que quanto mais interações, mais eu consigo trazer esse tipo de conteúdo e eu consigo manter esse canal, a luz desse canal sempre acesa, tá certo? Vamos falar algumas virtudes. Umas virtudes do sábio é sempre a sabedoria, claro, a paciência, saber
lidar com o desconhecido, mas ao mesmo tempo, ele, de alguma maneira, ele consegue aplicar os seus conhecimentos disso que ele aprendeu. Por isso que o sábio é muito importante esse arquétipo, porque a gente está sempre aprendendo e se retroalimentando dos nossos acertos, dos nossos erros. O sábio, esse arquétipo, ele tem como característica também gostar muito da solitude. Eu não estou dizendo solidão. Estou dizendo solitude, gostar de si, gostar de ficar consigo. Por exemplo, exemplo de solitude, um tempinho para você jantar sozinho, para você ir no cinema sozinho, para você ir numa cafeteria, ficar ali sozinho, meditando, tomando um café, conversando com você mesmo. Meditando é uma palavra fundamental para esse arquétipo e para a ativação dele. O gosto pela meditação ela é fundamental nesses aspectos. A humildade, a lucidez, a tranquilidade, ele é fundamental. A lucidez, a tranquilidade e a calma, elas são fundamentais quando a gente está de alguma forma trabalhando com esse aspecto, com esse arquétipo. E outra coisa, essa eterna busca pela verdade, ela vai nos trazer cada vez mais iluminação. Aqui eu quero falar para vocês alguns aspectos luz dele, que é essa questão de sempre buscar a vida, compreender os seus significados, sabendo que toda a vida, como ela é uma escola, ela vai trazer essa sabedoria. É uma pessoa estudiosa, é uma pessoa objetiva, é uma pessoa observadora, tá? E ela sempre, de alguma maneira, sabe aprender com os seus erros, tá? E nesse vídeo que eu estou falando para vocês hoje aqui, eu só vou falar dos aspectos luz que são esses que eu comentei. Porque no próximo vídeo, já deixe seu like aqui e comentem se vocês querem o vídeo, eu vou falar um pouco dos aspectos sombrios do arquétipo do sábio, que é muito importante. A gente tem que saber lidar com os aspectos luz e os aspectos sombras, pois é sempre nessa busca eterna de equilíbrio que a gente encontra a paz e conseguir aplicar a sabedoria da melhor maneira, certo? Assim, ó, e outra coisa, se você quer de alguma maneira também compreender como fazer técnicas de ativação dos arquétipos, deixa aqui nos comentários que também farei um conteúdo exclusivo sobre isso, tá certo? Bom, por hora é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, já deixa o like, comentem aqui, tá? Deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreva aqui no canal que é muito importante para esse trabalho, tá certo? Que aqui nesse canal eu sempre vou trazer conhecimentos da humanidade, conhecimentos da espiritualidade, sempre buscando autoconhecimento e expansão de consciência. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, já agradeço vocês, certo? E a gente se vê nos próximos vídeos. Paz e luz.